Pessoal, tudo bem? Vocês? Olha só falar um pouquinho aqui a respeito da prova. A prova ficou assim, então, para a gente fechar essa questão aí. A prova ficou 7 questões do Era-Antes, ok? 5 questões têm alternativa para marcar e 2 questões não têm. Mas todas as questões vão ter que ser justificadas. Cada questão vai valer um ponto. Mesmo peso. Mesmo peso para todas as questões. Ok? A única diferença é que vocês vão ter 5 alternativas e você vai ter uma ajuda ali relativa. Né? Você vai ver o que você fez, vai ver se tem uma opção lá. Beleza? Se marcar só a resposta, é 0 na questão. Mas aí a opção de chute. Matou? Você não sabe e chuta. É isso que a gente quer acabar. Mas é uma opção de chute. Não, cara. Isso aí é um... Pessoal, vocês estão vendo? Ó, eu tive essa mesma discussão lá no cálculo 2, porque lá 10 não só discutimos com eles. Olha só o que o aluno me virou. Mas professor, e se a gente colar e acertar a questão, vai poder mais? Professor, e o chute? Se eu chutar, vou poder mais acertar o chute? Ó a mentalidade, ó. Vamos internalizar que agora uma coisa aqui com a gente, ó. A gente está no curso superior, correto? O que você está fazendo, o que você veio fazer aqui é aprender. Okay? A gente não tem que passar qualquer curso, não. A gente tem que passar quando a gente internaliza o conhecimento, a gente gera conhecimento. Você vai chegar lá no mercado de trabalho, você não aprendeu nada durante a sua faculdade. Tem um cara que aprendeu um monte de coisa. Você vai conseguir competir com ele? Não vai. Então a gente tem que acabar com esse pensamento. Ó, chute, não existe chute. Não existe. Vocês estão aqui para aprender, vocês vão fazer o que vocês sabem, vão ser avaliados pelo que sabem, né? E se não conseguir atingir os conhecimentos mínimos, vamos estudar mais. Vamos perguntar mais. Professor, não sei fazer essa questão. Tem que distribuir muita folha. Como é que vai ser campeão? Vai ter uma... 10 folhas em branco, né? 10 folhas. Não, vai ser uma pergunta por folha. Eu já medi mais ou menos o espaço necessário, né? Tem questão que é simples, tem questão que... Mas as questões grandes, assim, integral de vinho e tal, é uma folha inteira. Vocês têm? Se precisar de mais papel também na hora de fornece. O problema é que você tem que grampear esse papel. Você usar mais papel lá de fornece. A gente vai grampear. Não se preocupe que quem vai aplicar a prova é eu e a Roberta. Como eu estou com 2 disciplinas, eu vou aplicar a prova numa turma e ela vai aplicar em outra turma. Ok? Se vocês saírem de papel, qualquer coisa só, a gente vai estar agora aplicando a prova. Não vai ser negócio de monitor e cara sentado lendo o livro, vocês fazendo a prova de qualquer jeito, não acabou isso. As minhas provas não vai ter mais. Fórmulas. As definições que fazem parte da minha avaliação a respeito de vocês. Fórmulas é aquele mesmo esquema, ó. Quero calcular a massa. Aquela fórmula da massa é uma fórmula. Agora, você fazer uma integral de linha, você tem que saber aquilo ali. Isso aí já combinou com o eu dou na prova. Na outra eu dei lá, na terceira prova precisou, eu dei lá. Só para dados do 100%. Só as muito difíceis. As vocês estão usando o tempo inteiro. Não. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Aquela transformação de cosseno ao quadrado de t, que é 1 mais cosseno de 2t sobre 2. Não precisa mais faz não. Estão vendo muito isso. Tem questão teórica? Já calculei que tinha. Né? Anota esse só a respeito da questão teórica. Quer que a gente explique ou só o conceito mesmo? Só o conceito. A questão teórica é de certo ou errado, justificando as erradas. Okay? A questão certa não precisa justificar, errado precisa justificar. O que vai ser a questão teórica? Todos aqueles conceitos. Campo vetorial, campo conservativo, não, teoremas não, conceitos. Quando que um campo é conservativo? Tem que ter um conceito. Né? Não é só fazer aquele testinho lá, não. É que eu faço derivada de não sei o que, se for igual a derivada de não sei o que, é conservativo. Mas por que você faz aquilo? Quero que você entenda isso. Por que eu estou fazendo aquele cálculo? Né? Às vezes vocês vão muito preocupados em fazer o cálculo, mas nessa parte a gente tem que internalizar o conhecimento. O que é o campo vetorial? Para que serve o campo vetorial? Porque eu estou estudando o campo de vetores. Né? Isso
futuro aí, aquelas definições da apostila. Lá na apostila não tem uns quadradinhos com as definições? Então, leia o conteúdo, preste atenção naquelas definições. Bom, a questão vai ser só na parte da UIA 1, tá? Questão teórica é só da UIA 1. A UIA 2 que vai começar hoje, vocês vão ver que é equação diferencial, então não tem teoria, só matemática pura e simples, brava. Não, simples é porque é a matemática em si. Moçada, mas vocês vão dar conta, vocês são O problema é a complexidade das questões, né, professor? Não, mesmo nível das outras provas. Tem questões fáceis, médias e muito difíceis. O mais difícil é o mapa mão. Se o cara for gabaritar a prova, tem que gabaritar com êxito total. Eu tenho que falar só uma coisa, professor. Para que você é burro. Pelo amor de Deus, pra que esse terror todo, cara? Porque vocês são a primeira coisa, vocês têm que repassar isso para as outras. Não tem que chegar você vai ter que reagir muitas outras coisas. Pode falar, cara. Quando você for parte do desenvolvimento dessa demarcação, a resposta chega, vai variar alguma coisa? Vai, lógico. A ideia é essa, pessoal. A ideia é olhar o que vocês estão fazendo e pontuar em tudo. Ó, você vai fazer uma integral de linhas. Se você sabe escrever o que é uma integral de linhas, você já tem 0,2. Você já aprendeu alguma coisa. Você sabe escrever uma integral de linhas. Aí você fez um cálculo. O que acontecia? Eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Vamos pensar no mundo dos alunos que todos estudam e todos querem aprender. O que acontece nesse mundo? Que é o mundo de vocês. O aluno vai fazer um desenvolvimento, ele sabe a questão, mas chega lá no final, ele fez menos 3 vezes 4, 12 positivo. Lá na questão de marcar, tinha 12 positivo, 12 negativo. Ele marca a questão errada porque errou um sinal. Ele perdeu 0,8 da questão, porque marcou errado o sinal. Agora, se você faz isso tudo, você errou só o sinal, eu vou lá colocar o sinal para você, vou te dar a questão inteira, tá bom? Entendeu? Esse é o mundo dos alunos. Agora, o que estava acontecendo é aluno fazendo prova sem ter conhecimento nenhum. Marcava tudo, porque o colega passou cola para ele, era nítido que o colega passou cola, porque era um aluno que não participava bem dos fóruns, não tinha o conhecimento necessário, o professor sabe disso, acertava todas as questões objetivas, não se dava nem o trabalho de tentar fazer uma discussão. Vocês estão ruins, não é? É de chorar isso. Entenderam? Só que o que eu fiz? Eu acho, na minha concepção, eu fui justo. Vocês vão ter que fazer o desenvolvimento, mas vocês vão ganhar ponto nesse desenvolvimento. Não estou tirando de vocês nada. Eu estou dando uma oportunidade a mais para vocês, como eu disse. Entendeu? E estou ajudando vocês, estou ajudando também a mim. Porque quando eu faço isso, eu começo agora a ver, não, agora realmente, quem está aprendendo, está conseguindo desenvolver as questões, está sendo aprovado de forma que tem entendendo. Daqui a pouco vocês vão chegar em outra matéria e vão precisar fazer uma integral vetorial. Não sabe fazer integral vetorial? O professor vai falar, uai, o professor de cálculo lá não ensinou para vocês integrais vetoriais, não. Entendeu? Mas eu vou como está em jogo aí. Interessante esse jogo. Houve uma situação na prova, você aplicou um gradiente, depois tirou um Z de propósito, jogou uma pegadinha, digamos assim. Porque não era uma. Assim, estou falando como modo de dizer. Para a gente foi aplicada uma coisa, a gente ficou bem chateado, a gente chegou sabendo e saiu arrasado também. Arrasado, porque falou, nossa, eu achei que eu sabia estudei para dar aula particular, pessoal. Não ficou de à toa, não. Foi atrás. Quem fez aquela questão e errou o final, porque o final o que que dava? Dava isso aqui. Não era o final, é porque não era a gente tinha vontade. Dava um negócio assim, né? Foi esse aí que vocês estavam bravos comigo? Não, para montar, quando foi só a montagem dela, já deu uma merda. Deu É porque ela da matéria inteira. Aí quando ela veio com o Z sem nada. Aí a gente ficou perdido. A gente botou zero, botou um, a gente não botou nada. Tirou a galera assim, sacanagem, nosso ponto de vista, entendeu? Porque, pô, Mas tem uma casca de farol queimado. Arrumar farol queimado. E o senhor entrou um balãozinho lá na frente, o policial pode ir atrás do seu farol queimado. Ele falou, não, você só entrou lá na frente do balãozinho. Então, isso já discutiu algumas vezes. A matemática é uma coisa ampla, entendeu? Agora, se não tinha lá o Z, porque o Z era zero, o Z não estava lá. Mas é zero aí. A gente nunca treinou, vamos dizer, dessa forma. A gente ficou perdido, ninguém sabia.
É aí que vem a questão agora. Eu achei que eu botei um. É aí que vem a questão da teoria, tá vendo? Se você entende a teoria, você vai entender o que você tem que fazer. O que eu quero que vocês comecem também a pensar é o seguinte: está acontecendo o cálculo 2 de novo. O pessoal pega a questão da lista e quer fazer a questão sem conhecimento nenhum. É vocês que estão estudando à distância, vocês têm que ver uma videoaula primeiro, tem que ler o material. Não é simplesmente pegar a questão que o professor ensinou aqui no quadro, uma questão. Não. A gente não estuda por uma questão, a gente estuda por um conjunto de conteúdos, né? E naquele conjunto ali, você vai ver todas as interpretações que são possíveis. Então, às vezes, se era 0 ali no 0, não tem como eu controlar isso. Eu nem sabia que eu não tinha dado isso numa questão, entendeu? É uma coisa que não está no meu controle. Porque sempre quando tem a letra, a gente só usar tudo na matemática. Ali a gente tinha a letra, né? Um Z. Agora ela estava só o Z, mas não valia 0. não tinha o Z. Professor, Foi essa questão que fez aí no P3. só uma coisinha, nós temos... Foi bom, estudou muito mais, foi bem na P3, uma das melhores notas na P3, parabéns. Nós temos mais uma prova por período. No período da manhã, no período da tarde. Como ficar essas aulas? Tá. Vai ter uma prova de 8 às 10, ok? Vai ter minha prova de 10 a meio-dia. Beleza? 2 horas suficiente, Não vai receber as provas. Suficiente. Não recebe a prova ao mesmo tempo? Oi? Não vai receber a prova? Não, vocês vão ter de 10 a meio-dia, podendo estender mais meia hora, até meio-dia e meio, para fazer só a prova de cálculo. Beleza? Quem quiser faz essa questão. Não, em 2 horas e meia eu tenho o suficiente. Eu fiz a prova dentro de um tempo de 1 hora e meia. Fiz a prova dentro de 1 hora e meia. Como tem gente... Quando eu estou com dificuldade, Então o pessoal que demora um pouco mais, você já tem 1 hora a mais de escape aí para isso. mesmo tempo Só da uma dúvida. Antes se chega para fazer as outras matérias, no primeiro tempo. Se terminar, tem que sair da sala e esperar a hora de fazer a segunda prova. Exatamente. Você tem um horário fixo para fazer a prova. 8 às 10, as outras, 10 a meio. Não, vocês têm amanhã e a tarde para fazer provas, né? O Roberto vai explicar isso aí depois. Mas eu vou começar já para liberar logo, já para ver se está tudo bem para vocês, né? Mas a ideia é ter uma prova de 8 às 10, uma prova de 10 às 12, poder estender até 12h30, por isso que eu quis deixar minha prova às 10, e pode estender até 12h30 caso demore um pouco mais aí, mas eu acho que não vai ter necessidade. Depois de tarde, vocês vão fazer outras provas aí que tiverem no caso. Tem umas matérias vocês têm. Vocês têm quantas matérias aí para fazer prova? uns tem mais, outros tem menos. Vocês têm que pensar que está no fluxo certo. Né? Quem reprovou, aí é um caso. Na verdade é 5. Aí é um caso a se pensar depois aí, né? Às vezes, se bater prova, o cara vai ter que fazer prova depois em outro horário, a substitutiva. Aí quem reprovou é um outro caso. 5 provas, faz uma matéria difícil de 8, faz uma matéria de 8 às 10, faz a minha de 10 às 12 e faz outras 3 no caso. Aí a Roberta vai depois vai distribui isso aí. Depois vocês podem até pensar nisso aí. Às vezes vocês. É melhor deixar as 3 para fazer de tarde, prova, tal. Dá uma orientação lá para ela também. Vocês podem conversar. Vamos nessa. Nós temos que representar de agora, né? É para lascar. Já recebi umas reclamações lá já. Para reclamar vocês são rápidos. Professor, o senhor falou alguma coisa sobre a lista de vale ponto, tem que já o link já está lá, que é vale ponto? Não, a lista de vale ponto vai juntar. Se vocês já quiserem enviar essa URL 1, eu posso abrir o link lá, vocês preferem? O link já está enviado lá. Está publicado o link. Então deve estar no semestre passado. Se ele já enviar da UIA 1 para que eu já possa avaliar, pode enviar. Se quiser esperar para enviar tudo junto também, o que é que você pode falar? Oi? Não, vale 1,5 ponto. Vale 1,5 ponto uma questão de cada uma daquela da lista. Nessas vezes que o senhor está lançando, da aula tal, aula 1 tem questão 1, questão 2 e questão 3, certo? Vai pegar um exercício da 1, um da 2 e um da 3. Aula 2 tem questão 4, 5, 6. Pega um de cada um também. Vai enviar um de cada. Tem quantos exercícios aí na UIA 1? 12? São 12 aulas, né? 12 exercícios.
Na lista 1 tem 2 só na 1. Tem 12 no total. Não, tem mais. São mais. São 12 aulas, mas são mais 16. São 6 questões por cada lista em média. Então vai mandar um exercício de cada um desse aí. Essa que vale 1,5 ponto, né? Beleza. Mas lembre-se que vocês já me enviaram as questões do fórum, a gente já corrigiu as questões juntas, né? Já discutimos isso. Escolha uma questão que você sabe que está certa e garantir o seu ponto meio. Se me mandar igual mandaram no caderno inteiro, eu vou corrigir uma por uma, vou gastar meu tempo. Mas cada erro eu vou tirar ponto, já avisei isso. Deus que me livre mesmo, vai dar trabalho, não é fácil não. Então vamos lá, ó. Quem já deu uma olhada aí na unha 2? A unha 2 agora ela vai mudar um pouco o enfoque da unha 1. A unha 1 é integral vetorial, campos vetoriais, toda aquela análise vetorial, né? Integral de superfície. Lá tem 3 grandes teoremas, né? Teorema de Green, que vale o plano, teorema de Stokes, que vale o espaço, e o teorema do divergente, né? Que transforma o integral dupla no integral triplo, que é o último teorema lá final nosso, né? Então é basicamente isso aí, integral de Green, integral vetorial, integral de superfície. Teorema de Green, Stokes e divergente. São as 6 aulas que você tem. Okay? Dá ênfase àquela questão de dependência dos caminhos, do rotacional igual a zero, o que acontece, né? Isso aí da função conservativa, isso é uma ideia muito ampla na física, né? Energia é conservativa, movimento é conservativo, então isso tudo é importante aí. Quando vocês vão para a física 3, vocês não falam muito disso. Quando ir para a parte de eletromagnetismo, campos de eletromagnético, então essa ideia de conservação é muito importante. Então isso já é uma ideia boa para vocês estudarem tudo isso. O que a gente vai fazer agora é o seguinte, ó, aula 1, na verdade é a aula 7, né, Marcos? A aula 7 é EDO de primeira ordem. O que é uma EDO de primeira ordem? Uma EDO é uma equação diferencial ordinária. É uma equação que tem derivadas na composição dela. Okay? Então é uma equação que você vai achar que é o seguinte, ó, por exemplo, dy sobre dt mais p de t vezes y igual a q de t. O que é essa equação? Essa equação é uma equação que tem uma derivada no meio dela. Okay? O que é esse dy sobre dt? É o certo y', né? O y' não é a derivada da função y? Então, é uma equação que tem uma derivada. Para que eu uso isso na matemática? A gente poderia fazer um curso só com equações diferenciais. Eu teria tanta coisa para falar, tanto exemplo prático, a gente nunca ia acabar o curso. Esse é um curso infinito. Porque o que é uma derivada? Uma derivada é uma variação de ponto, não é? Então pensa o seguinte, ó. Pensa o seguinte. Você tem um rio. E nesse rio, você tem a vazão do rio. Ok? O que seria a vazão do rio? Pode ser o volume de água, né, que passa num determinado intervalo de tempo, por exemplo. Poderia pensar assim, a vazão poderia ser o volume de água em determinado intervalo de tempo. Só que esse volume de água instantâneo, isso aí você não tem. Você tem uma variação do volume que passa ali. Eu posso medir ali um volume inicial, um volume final, ver qual é a variação do volume, né? E achar uma vazão nessa característica aqui, ó. Eu vou pegar a variação do volume sobre a variação do tempo. Beleza? Agora, o que acontece quando eu não quero mais a variação do tempo? Eu quero um tempo específico. Quero saber o seguinte, ó, o meu carro está medindo uma velocidade média ali, né? Beleza. Mas eu não quero a velocidade média do meu carro. Eu quero saber quando eu passar no pardal lá no radar, qual é a minha velocidade naquele instante.
Para eu ter uma velocidade instantânea, uma vazão instantânea, eu tenho que fazer com que essa variação do tempo chegue muito próximo de zero. Para essa variação do tempo chegar muito próximo de zero, na verdade eu estou calculando a derivada, né, do volume em relação ao tempo. O que seria a vazão desse meu problema? A vazão seria dV em relação a dV. Qual é a variação do volume em relação à variação do tempo? Ok? Agora, isso aqui modela qualquer problema de vazão. Vamos supor que eu tenho um rio que a variação do volume em relação ao tempo está sujeita à equação menos 4P mais 1. Observe que eu tenho variação e quero descobrir agora o seguinte: qual é a equação para o volume dado um tempo específico? Em 1 minuto, qual a vazão? Em 2 minutos, qual a vazão? Em 3 minutos? Entendeu? Então a minha ideia é vir com uma função fechada. É sair desse variação e vir só com um cara dentro. Ok? Então é isso que eu vou pensar aqui. Né? Para sair da variação, basta eu integrar a variação. Se eu integro uma derivada, eu volto para a constante. Volto. Então esse tipo de equação aqui é fácil de resolver, esse tipo de EDO. Por quê? Eu pego esse dt que está aqui dividindo, vou passar para lá multiplicando. Eu vou ter, dv é menos 4t mais 1 dt. O que quer dizer isso aqui? Quer dizer que eu tenho uma variável v de um lado e uma variável t do outro lado. Quando eu consigo fazer essa separação, basta eu integrar esses dois lados. Porque aqui eu vou integrar o dv, vai ficar só o v. Aqui eu vou integrar todo mundo em relação a t. Então o que eu vou ter aqui em relação a t? Menos 4t ao quadrado sobre 2 mais t mais uma constante c, né, que é um integral indefinido. Eu estou dizendo para você, se você quiser saber a vazão em o volume de água que está escorrendo aqui agora em 1 minuto, você vai ter. Volume de água em 2 minutos, você vai ter. Volume de água em 3, você vai ter. Agora, a cada minuto que eu te der, você consegue ter o seu volume. Você passou de uma variação de um negócio agora específico. Ok? Só que nem todo EDO é moleza simples. Nem todo EDO é fácil. Então a gente vai estudar várias técnicas aí para encontrar essa solução exata numa equação diferencial. Nem sempre essa solução ela vai ser isolada e voltar aqui. Quer dizer, às vezes pode dar uma solução assim, v ao cubo mais v quadrado é igual a menos 4t. Então nem sempre você vai conseguir isolar essa incógnita. Mas isso não quer dizer que você não tem uma relação entre v e t, né? Você continua podendo ter um t e tentando aplicar um método numérico, que é o próximo cálculo que vocês vão ver no semestre que vem, para resolver um problema que você não consiga isolar em um v. Então esse problema inicial seria uma solução difícil, porque vocês ainda não têm as técnicas adequadas. Mas no semestre que vem, a gente vai juntar isso tudo, vai aprender umas técnicas adequadas para resolver esses problemas, cujo v não é o cara que eu consigo isolar. O pessoal deve ter olhado e dizer, será que ele vai dar o cálculo numérico também? Aquele protesto domingo era para não acontecer. Eu fiquei olhando lá, mas não tinha uma plaquinha, Tino Júnior. Mas foi eu que não vi, tá? A EDO, qual é a ordem da EDO? O que é uma EDO de primeira ordem? Né? Porque a derivada dela é uma derivada primeira. Se eu tivesse uma derivada segunda, por exemplo, y duas linhas mais 2y' igual a 0. Aqui já é uma EDO de segunda ordem. Porque a derivada de maior ordem é derivada segunda. Ok? Já é uma derivada de segunda ordem. Então a gente vai ver agora a EDO de primeira ordem linear.
Essa A segunda também de dependência variável. também. Segunda é a aula de hoje. Vou falar sobre ela. Separável, diferenciais exatas. Não, a segunda vai ser na próxima. Hoje eu vou falar da 7, 8, 9, depois 10, 11, 12. Ok? Porque ela é linear. O que é uma função linear? É uma função que depende da variável. Né? Então, sempre que o resto aqui da EDO depender da variável que você quer calcular, ela é linear. Observe que eu tenho PT de y igual a QT. Então, eu dependo do y no linear. Se aqui fosse um y ao quadrado, ela não é mais linear. Ela seria parabólica. Correto? É função linear, função de segundo grau. Beleza? Para ser linear, tem que depender de uma função de primeiro grau, né, o que não está com a derivada. Né? Aqui é a derivada, aqui é o resto da função. Agora imagine que num conjunto de milhões de funções possíveis, eu consigo determinar uma função que eu vou definir como sendo um certo mid t, tal que quando eu multiplico esse mid t por todo mundo aqui, eu consiga solucionar essa derivada. Mas professor, essa daqui não dá para você resolver igual você resolveu a outra facinha lá, não? Essa aqui não dá, por quê? Porque eu não consigo separar as variáveis dela. Não consigo isolar o que é y de um lado e não é y do outro. Ok? Como assim? Ó, se eu escrevesse ela como sendo dy, dt, tá. Se eu pegar esse pty e passar para o lado de lá, eu vou ter que jogar esse dt multiplicando, correto? Vou ficar y com dt. Não pode acontecer isso. Se eu deixar do jeito que está, eu não consigo passar esse dt para o outro lado multiplicando. Entendeu? Eu não consigo separar ela. É por isso que eu estou pensando em outra forma de resolver. Aquela de lá, bastava eu jogar o dt para um lado, eu ficava v para um lado e t do outro lado. Então ela era separável. A gente vai ver ela daqui a pouco. O capítulo 8 é aquela fácil. Começa com a difícil para depois para a fácil. Não tem, mas siga a mesma ordem. Então eu quero pensar o seguinte, eu quero pensar que existe uma função mid t, tal que eu consiga multiplicar todo mundo aqui por esse mid t e consiga fazer ela virar separável. Eu consigo separar ela. Como é que vai acontecer isso, professor? Vou multiplicar todo mundo por esse mid t. Então eu vou ter, ó, y' vezes o mid t mais p de ty vezes esse mid t, que é igual a q de t vezes o mid t. Ok? E o que eu vou transformar isso aqui? Vou transformar isso aqui numa derivada do produto. Como assim, professor? Uma derivada do produto? Derivada do produto não é deriva a primeira, repete a segunda, mais repete a primeira, deriva a segunda. Então, ó, isso aqui tudo, eu vou falar que é uma derivada do produto. Produto de quem por quem? O produto do y pelo mid t. Então, isso aqui, ó, é a derivada do y vezes mid t em relação ao t. Vou escrever, vai. Ou seja, se eu derivar essa multiplicação em relação ao t, eu vou encontrar esse negócio aqui. Então eu deveria encontrar, né, um y, certo? Vezes a derivada do mid t, não deveria? Só que o mid t não está derivado. O mid t está aqui. Eu tenho pt vezes mid t. Então quer dizer que isso aqui, para derivar, para encontrar isso aqui, quer dizer que eu tenho que escrever isso aqui como sendo uma integral. Ou seja, ó, eu vou escrever o mid t, para ele ficar nesse sentido aqui, ó. Eu vou escrever o mid t como sendo a integral de um certo e, uma integral do p de t. Porque se eu integrar o p de t, vou ficar p de t mid t, a derivada vai ser aquilo ali. Então tá certo. Eu vou escrever agora esse mid t assim, ó. Ele vai ser a integral de um certo e elevado
a P de T dt. Vou explicar melhor como é que eu cheguei nisso aqui. Ó. Eu tenho aqui o seguinte, eu tenho o P de T e o Mi de T, certo? Esse P de T, Mi de T, na verdade, é a derivada do Mi de T. Ok? Eu vou escrever assim, ó. A derivada daquele Mi tem que ser o P de T vezes o Mi de T. Vou deixar só um para ficar mais fácil de fazer as contas. Porque se eu derivar essa multiplicação, o que vai acontecer? Vamos lá. Derivada do primeiro. Derivada do y é o y'. Vou repetir a segunda função. Correto? Agora mais. Vou repetir o y e vou derivar o mi de t. Então o que está junto aqui do y? É o p de t com o mi de t. Então a minha conclusão é que a derivada do mi de t é p de t vezes o mi de t. Ok? Só que como eu quero saber qual é essa função mi aqui, o que eu vou fazer? Eu vou integrar esses dois lados. Eu estou querendo chegar nessa fórmula aqui. Só que para integrar esses dois lados, eu tenho que fazer aquela separável que eu mostrei para vocês, né? Porque aqui é função do D1, mas aqui o U está do outro lado, tá? Correto? O que eu vou fazer então antes de integrar? Ó? Vou pegar esse U que está aqui multiplicando, vou passar para cá dividindo. Então eu vou ter, ó, 1 sobre o D1 é igual a P de T. E como ali a derivada do Mi de T em relação a T, eu vou acrescentar aqui o dt, ó, para ficar a escrita correta. Que eu derivei o 1 em função de T, não é? Então é P, Mi, dt. Ok? Agora sim, eu vou integrar esses dois lados. A integral de 1 sobre 1 é aquela 1 sobre x, que é ln de x. Então isso aqui é ln de mi é igual à integral do p de t dt. O ln é o log na base e, né? O que eu faço para resolver esse log? Pego esse e passo aqui para o outro lado como base. Então, na verdade, quem é o mi? O mi é e elevado à integral de p de t dt. É exatamente o que eu tinha escrito aqui para vocês. Né? Estava só lembrando como é que eu cheguei aqui. Então quer dizer o quê? Quer dizer que se eu multiplicar todo mundo por esse certo mi de t, e esse mi de t, esse camarada aqui agora, que é elevado à integral do p de t dt, correto? Entenderam, hein? Ó, o mi de t é o e elevado à integral do p de t dt. Esse é o mi de t. Que alguém já achou aqui agora. Então, se eu consigo achar esse tal mi de t, multiplico aqui, eu tenho isso aqui, que é igual a q de t vezes mi de t. Agora, o que acontece se eu integro os dois lados? Por que eu posso integrar agora? Porque agora eu posso transformar numa equação separável. Eu posso pegar esse dt que está aqui dividindo e passar para lá, multiplicando. Todo mundo aqui não está em função de t? Correto? Então eu posso escrever agora assim, ó, d é y mi de t, que é igual a q de t mi de t, vezes o dt. Como agora eu tenho uma derivada de um lado e uma derivada do outro, separei as funções, eu posso integrar os dois lados. Integro aqui, integro aqui. Quando eu integro, aqui vai sobrar y mi de t, e lá vai sobrar a integral de q de t mi de t dt. Esse mi de t está multiplicando, passo para cá, dividindo. Então, para eu achar a função y, no caso da EDO linear, eu vou fazer a integral do q de t mi de t dt sobre o mi de t. É isso aí que a gente precisa. Mostra a fórmula. Oi? Mostra a fórmula final. Se eu não pedir para você mostrar ela na prova, né? Passa a fórmula. Não.
Ai, tá fazendo terror já. Calma, professor. Pessoal, para resolver a EDO linear, basta saber essa forma. Quem é a função y? É a integral do cara que está aqui no final, vezes esse camarada que você vai descobrir aqui, sobre esse camarada que você descobriu aqui. Então o que a gente vai fazer? Primeiro passo é descobrir o mid d, certo? Depois que descobrir o mid d, é só jogar na equação final. Ok? Tudo isso aqui é para explicar porque a equação é aquela, tá? Se eu escrever só a equação, vocês vão ficar me perguntando, não, mas por que é assim? Não é bom ver o desenvolvimento, a gente entendeu o que foi pensado. Então, professor, é só botar a equação, então vai fazer o exercício da equação. Pronto, então, escreve 3 dias. Mas aí você não vai entender. Primeiro, tem que entender que a EDO, né, primeira ordem linear, é uma EDO que vai ter esse modelo aqui, tá vendo? Então, quando você olhar para a EDO, você tem que saber se ela é uma linear ou não. E tem que saber que esse mid d é uma função que você cria, mas não é uma função aleatória. Né? Você está criando uma função que tem a característica de deixar a equação separável, né? Separamos ela, integramos os dois lados e conseguimos isolar a função y que a gente quer. Então agora eu vou conseguir achar o y. Pode falar. Por que subiu na igualdade ali o P de T e Y de T? Tá? Isso aqui a gente está fazendo o seguinte, ó. Se eu pegar o que é a derivada de y vezes mi de t, é uma derivada do produto, não é? Geralmente é uma derivada do produto, deriva o primeiro, ó, deriva o y, repete o segundo, mais repete o primeiro e deriva o segundo. Correto? Eu comparei a esse mi de t com o que sobrou aqui com y. O que sobrou aqui junto do y? Não foi o pt mi de t? Correto? Então esse y' de t, que seria esse d1 sobre dt, né, é o pt vezes o mi que sobrou ali. PT não, vai matar o povo do Paraná. B de d, né? B de d vezes o 1 que sobrou ali. Entendeu? Então eu escrevi esse P de D, 1 de D, como sendo certo 1. Mas quem que é a derivada desse 1, que é o cara que apareceu lá? Ó. Derivada desse 1 é isso aqui que a gente descobriu, que é a fórmula do 1 que a gente tem que calcular primeiro. Certo? Então, ó, para calcular, né, uma equação diferencial desse modelo ali, a gente pode usar essa equação aqui no final. Né? Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o mi de D, depois jogar ele aqui na equação. O denominador é U, é Mi. Ali na forma, É 1 sobre U ou sobre Mi de T? É sempre mi, pessoal. Sempre mi. É, o U é o mi. Né? U. É, se o sim é o mi, na verdade. Mas ali no Também, denominador é U? também é mi. Tudo é mi. É. Tudo é o mi. Então, ó, quando eu for resolver uma equação diferencial, a primeira coisa que eu tenho que ver é qual é o tipo da equação, tá? Para saber qual o processo que eu vou aplicar nela. Então, ó, vou pegar um primeiro exemplo aqui, ó. Olha, agora tem um nome novo, PVI. O que é o PVI? PVI é o problema de valor inicial. Ok? Então, ó, o que é o PVI? É o problema de valor inicial. Por quê? Quando eu resolver essa integral aqui, ó, essa integral vai dar uma constante mais cedo, vai. Agora, se eu tenho os valores para substituir, eu consigo determinar o C e consigo achar uma fórmula fechada.
Quando eu faço esse y aqui, ó, quem é esse y? Esse y é um conjunto de equações. Para cada c, você tem uma curva diferente. Ok? Então pensem que, se eu faço essa integral e acho um c, eu tenho uma primeira curva. Se eu acho um outro c, uma segunda curva, uma terceira curva. Então, essa equação diferencial, de uma forma geral, nada mais é que uma linha vetorial. Porque para cada c eu consigo associar um vetor, uma linha aqui diferente. Então, uma solução geral de um problema, uma solução geral de uma equação diferencial é um conjunto de curvas que tem uma mesma característica, mas tem só um c diferente. Okay? Então, a solução disso aqui, uma hora, vai ser um gráfico com um monte de curvas aí diferentes. Agora, se eu quiser determinar uma curva dessa aqui apenas, eu tenho que ter um PVI, problema de valor inicial. Ok? Então, uma EDO me dá um monte de curva, o PVI vai me dar uma curva só. Como é que eu vou resolver isso ali? Primeira coisa é olhar se ela é uma equação diferencial ordinária, linear, né, que a gente viu ali de primeira ordem. Né? Como é que eu vou identificar que ela é de primeira ordem? Primeira ordem, que a derivada mais alta é a derivada primeira. Ok? E para ver se ela é linear, eu tenho que ter uma função constante. Né? Esse y é um y sozinho, não é? Isso aqui é um número qualquer, que dependendo do d ele vira um número, não depende de y, não é? Então isso aqui é uma função linear que dá junto com ela. O único problema é o quê? É que eu vi lá que a minha função, ela tem que ter esse y' sozinho, não é? Correto? Lá não era y' mais p de t, tudo bem? Então aqui eu tenho esse 2 atrapalhando. O que eu vou fazer aqui para tirar esse 2 daí primeiro? Vou dividir toda a equação por 2. Eu vou transformar ela naquele modelo que eu aprendi. Então, se eu tivesse um y ao quadrado aí, você veria já essa equação? Não. Se fosse y ao quadrado, não pode usar essa teoria que a gente aprendeu agora. Se fosse y ao quadrado, ela não é mais linear. Né? Ela continua sendo de primeira ordem, mas não linear. Vai ter uma outra técnica para solucionar. Pode falar. Além do y ao quadrado, o que mais dá para lá que você falou para considerar linear? O t não tem problema, porque não pode ter a função de y. Né? Se no lugar do t fosse um y, já era também. Porque já era uma função y, mas já tinha uma potência de y. Então já não era mais uma função linear também. Função linear só tem a grosso modo, o y não pode estar elevado a nada. nada. Só pode ter o y simples e puro ou não ter y. Se não tiver o y, mas aí se não tiver o y, vai dar para você fazer separado. Aí é mais fácil você fazer isso aqui. Então a primeira coisa que eu fiz é deixar ela no modelo linear de primeira ordem que eu aprendi. Né? Naquele modelo, o que estava com y era o p de t. Então aqui o p de t é igual a meio, correto? E o que está sozinho lá no final eu chamei de q de t. Né? Então o q de t é meio de e a t ao cubo. As informações que eu preciso retirar é isso aqui, ó. Quem é o p de t e quem é o q de t? T ao cubo ou T sobre 3? T sobre 3. Valeu uma coisa aqui. Ok? Então, beleza. O que eu preciso fazer? Preciso calcular o μ de t e jogar na fórmula lá. É isso que eu preciso fazer só. Calcular o μ de t aqui primeiro. O μ de t é o e elevado à integral do p. Vou parar de falar esse t porque não muito trabalho, não ter tudo lá. A gente já sabe que é em função de uma variável, né? Ah, outra coisa, preciso falar. Existem dois tipos de equações diferenciais. Tem a equação diferencial ordinária, que é a EDO, e a equação diferencial parcial, que é a EDP. Qual é a diferença das duas? A EDO é só de uma variável e a EDP é de várias variáveis. Vocês não viram derivadas parciais? Eu derivava a função em relação a x, depois em relação a y. Então a equação diferencial parcial tem essa mesma ideia. Você vai ter derivadas não só em relação a uma variável. Aqui a derivada está em relação a t. Né?
Aqui eu posso escrever isso aqui assim. O que é o y'? É o dy sobre dt mais meio y igual a 1 meio de e até o... Aqui a sua variável principal é o y, né, e a sua variável da derivada é o t. Você está derivando o y apenas em função de t. Ok? Se aparecesse alguma coisa assim, ó, dy sobre dt mais dy sobre dx é igual a menos 4. Essa já não é mais uma derivada, não é mais uma equação diferencial ordinária. Agora você está derivando a função principal em relação a t e em relação a x. Aqui agora já é uma EDP, equação diferencial parcial. Okay? Mas por enquanto eu vou trabalhar só com ordinário. Não sei se ele dá parcial na matéria, eu acho que dá. Então voltando, né? O que a gente tem que calcular primeiro? Vamos lá, o μ. Quem é o μ? E elevado à integral do P de T dt. Você tem que fazer primeiro. O que vai ser o μ aqui então? Ó, o μ é o E elevado à integral. Quem é o P de T? Meio. A integral de meio dt. Qual é a integral de meio dt? Ah, é meio de d mais c. Que é uma integral indefinida, não é? Você tem que somar o czinho no final, né? Integral de um número é só tirar o número para fora e colocar a constante. Né? Esse é o μ. Beleza. Segundo passo. O segundo já é calcular a função a partir do μ que eu descobri. É porque eu já sei que eu posso fazer aquilo tudo com μ para chegar aqui, não sei? Então eu não preciso ficar fazendo isso tudo de novo toda hora, né? Então já vou direto ali para a equação final que eu sei. Eu sei que o y é igual à integral do que está lá no final vezes o μ, né? Você não precisa decorar a forma não, vamos pensar na forma lógica dela, ó. O que está no final, que é o meio de e t sobre 3, vezes o μ, que eu achei ali que é e de 1 sobre 2 vezes t, ou t sobre 2. Mais c. Ok? Ele foi o μ que eu achei. Vou dividir isso tudo pelo μ, que é e de t sobre 2 mais c. Tá. Tenho que resolver aquela integral ali agora. Quem quer aquela integral ali? Ó. Esse e elevado a t sobre 2 mais c, na verdade é e elevado a t sobre 2 vezes c elevado a c. Correto? Tinha uma multiplicação de bases iguais, né? Mete a base, soma os expoentes. Eu posso separar assim. Esse e elevado a c vai ser um número, né? Porque o c é um número, não é uma constante. Então o e, número, elevado a número, vai continuar sendo número. Então esse cara aqui não vai fazer diferença na sua integral. Você pode tirar ele para fora. Está faltando dependência, né? Está faltando dt. Tá assim, obrigado. Porque a gente está integrando uma variável t. Isso aí. Então, ó, o e elevado a c é um número. Vou tirar ele para fora da integral. Quem que eu tenho que integrar? Eu tenho que integrar isso aqui, ó. Mas isso aqui é uma multiplicação de bases iguais, não é? Posso tirar esse meio para fora também, né? Deixa aqui, ó, desse meio. Vou repetir a base e vou somar os expoentes. Vou somar t sobre 3 mais t sobre 2, né? O que dá essa soma ali? Dá 3 mais 2, 5, né? 5t sobre 6. dt. Embaixo eu continuo e t sobre 2 vezes e elevado a c. Vou separar aqui também logo, tá vendo? O que acontece com esse e elevado a c aqui? Posso cortar ele? Posso? Pode perguntar. O c dali, De c. do numerador. Está transformando esse aí. Não, aqui eu joguei para cá, para fora. É constante, né? Aqui é só para mostrar para você o seguinte: esse C não vale de nada no nível, tudo bem? Se tivesse feito tudo sem o C, tinha feito alguma diferença? Não.
Então, quando fizer essa integral aqui, ó, no livro, não precisa colocar esse C. Então, vai só atrapalhar o seu cálculo. Porque no final sempre vai acontecer isso aqui, você vai acabar simplificando ele, tá vendo? Então, aquele C não faz necessidade no livro. Ele faz só no final da integral ali agora, ok? Se não for, não fica parecendo que está errado, Não, sabe que o livro nem o livro coloca. Olha a solução de qualquer livro que você vê, nem ele coloca isso. Porque ele já sabe que depois do desenvolvimento isso aqui cancela e vai precisar dele, tudo bem? Então eu fiz só para mostrar para vocês que tem que ter a constante, mas ela não vai fazer diferença. Então no cálculo a gente suprime ela. Professor, pode falar. Por que na fórmula inicial você não coloca o Mi de baixo e o Mi de cima? Porque esse Mi está no integral, eu tenho que integrar esse cara primeiro. Exatamente. Tem que integrar ele primeiro. Né? Eu multipliquei e agora eu vou integrar. Correto? Beleza. Esse lado aqui. Então observe que o difícil aqui vai ser só perceber quando a equação é linear ou não. Porque o processo de fazer o cálculo não é difícil, é fácil. Fez o Mi, joga o Mi na função, né? Mas é bom quando a gente misturar muitos processos, aí você não vê que confunde um pouco a cabeça, identificar qual é o tipo de equação diferencial, identificar o que tem que fazer. Mas vamos tentar entender primeiro esses processos aqui. Então aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou integrar esse E a 5D, então eu vou ter, ó, Y é igual a meio. Qual é a integral desse camarada aqui? É esse próprio camarada dividido pela derivada dele. Vou escrever assim para a gente lembrar. A integral do E é o próprio E dividido pela derivada do expoente dele. Regra da K2, né? Pessoal, se a função é composta, na integral divide pela composta. Na derivada, multiplica pela composta. Ok? Beleza. Sobre o E a T sobre 2. Pode colocar esse E sobre 2 lá do mais inicial. Mais C. Posso. Mas como eu tenho um mais C ali, vai multiplicar o mais C também. Vamos fazer assim por enquanto. Ó. Então vamos recapitular. Eu tenho meio, tenho a integral disso aqui. Qual é a integral disso aqui? É isso aqui mais C. Não, esse C aqui agora eu não posso ser de jeito nenhum. Porque esse C aqui agora te dá o conjunto de curvas, né, que eu mostrei ali. Quem é o gráfico dessa função? Ah, vai ser um monte de curvas. Dependendo do C, você vai ter uma curva específica. Tá vendo? Isso aqui é um campo vetorial. Você não vê que isso aqui depois se assemelha a exatamente aquele campo vetorial que você estava vendo lá nos vetores lá. Por quê? Aqui você tem um T em relação a um Y. Então, um campo vetorial com plano. Tem várias opções de direção de sentido, dependendo de cada C. O que o PVI faz? O PVI calcula uma curva dessa específica. Né? Que ele vai te calcular um C no final. Tá bom, vamos terminar. Vou derivar isso aqui, né? Derivada disso aqui é 5/6, correto? Vou inverter multiplicando. Então eu vou ter, ó, 1/2 vezes 6/5 de E elevado a 5t sobre 6, dividido por E a t sobre 2, mais o C também está dividido por E a t sobre 2. Acompanhado? Isso aqui é 5/6, não é? Multipliquei invertendo, 6/5. Então eu tenho isso sobre isso e o C também sobre isso. Então aqui sempre vai sobrar no final um C sobre o I. Pode guardar essa cabeça. No final sempre vai sobrar um C sobre o I. Ok? Se não sobrar esse C sobre o I, você fez alguma coisa errada. Sempre tem que sobrar um C sobre o I. Agora, ó, reescrevendo tudo, o que a gente vai ter?
simplifica aqui, né? Então, 3/5. Aqui de novo tem uma divisão de bases iguais. Então, vou repetir a base e subtrair os expoentes. 5t sobre 6 menos t sobre 2 vai dar 2/6, 1/3. Vai dar t sobre 3 mais c que multiplica e elevado a menos t sobre 2. Pessoal, o que você inverte aqui? Inverte que fica mais bonitinho. Só por beleza natural da equação. Você inverteu a base, né? Sim, subtrair. 6 menos 2? Não, tem que tirar o MC, né? 5t sobre 6, t sobre 2, eu posso escrever como 3t sobre 6, né? Aí 2t sobre 6, t sobre 3. Beleza? O que é isso? Isso é esse monte de curva aqui. Isso aqui é esse monte de curva. Se você der um sentido de orientação, vira um campo vetorial. Se eu jogar agora uma bolinha de papel ali, a bolinha pode fazer a curva para lá, pode fazer a curva para cá. Depende da orientação que eu vou dar no vetor. Essa já é a resposta? Essa é a resposta da EDO, solução da equação diferencial ordinária. Professor, como é que eu sei que esse negócio dá certo? Deriva. Você derivar o y, você vai voltar exatamente para isso aqui de novo. E aqui não é y' que é igual a alguma coisa? Se eu derivar o y, eu vou ter o y', não vou ter? Então a derivada disso aqui é exatamente aquela função lá. Beleza. Vamos progredir. Agora, você tem que derivar, né? E substituir esse y'. Derivou aqui, substituiu esse y', ok? Aí você vai isolar esse y e vai achar exatamente o que está ali. Tudo bem? Essa derivada aqui, ó, é você pegar esse y', substituir, vai ser a derivada do y' e isolar o y. Beleza? Se derivar aqui já não vê direto lá não, lá tem um y'zinho lá. Se derivar aqui, substituir e isolar, vai ter o mesmo y. E esse é o jeito de, provavelmente na lista vai ter um exercício desse. Mostre que essa equação diferencial tem essa função como resposta. Vai fazer o quê? Vai derivar a função, vai substituir lá no y', vai mostrar que os y são iguais. Ok? É o básico aí. Tá bom, mas a gente quer resolver o PVI, né? A gente resolveu a EDO. Agora, o que é resolver o PVI? Resolver o PVI é olhar para aquele finalzinho lá. Ele falou que o y de 0 é igual a 2, não falou? Que informação que isso aí te fornece? Me fornece que se o t for igual a 0, o y é igual a 2, né? Então esse y de 0 igual a 2 te fornece a seguinte ideia, ó. Se o meu t é 0, meu y tem que ser 2. Aí eu pego lá a minha equação, que eu achei em função de y em t, e substituo isso aí, ó. No lugar do y eu vou colocar 2, no lugar do t eu vou colocar o 0. Quando eu faço isso, ó, o que eu tenho? Ó, 2 é 3/5 de i elevado a 0, mais c vezes z elevado a 0. Correto? E elevado a 0 é 1. Então eu vou ter 2 menos 3/5 é igual a c. Quanto que é o 2 menos 3/5? 10 menos 3, 7. 7/5. C igual a 7/5. Então qual é a solução particular do seu problema quando você tem esse ponto aqui? A solução particular é y é igual a 3/5 de e elevado a 3 sobre 3 mais 7/5 de
elevado a menos t sobre 2. Então, isso aqui é a sua solução particular agora do PDI. Aí você tinha infinitas soluções dependendo do C, para você escolher uma solução dessa. Né? Então agora você tem só uma curvinha daquela. E esse vai ficar no gráfico. Oi? Esse aí vai ficar. Não, gráfico tem que fazer gráfico. Eu gravo isso aqui à mão é impossível. Tem condição. Mas você falou que o C que podia esquecer que ele vai marcar no gráfico. Não, aí o gráfico foi só para te mostrar aqui. Isso aqui é um conjunto de infinitas soluções, correto? Essa aqui é uma solução sua particular daquela. Essa aqui é uma curva particular. É uma das curvas. É uma curva particular, né? Isso, uma das curvas. Só para fazer o gráfico, isso aqui é só o computador. Tá? Oi? Resposta ficou essa. Exatamente. Solução da PVI também. Então esse aí é a EDO, né, de primeira ordem linear. De novo, primeira ordem, porque a derivada maior é a derivada primeira. Linear, porque o resto da função é uma função de y, né? Se tivesse y ao quadrado, 2 elevado a y, qualquer outra coisa que não é y, já não é mais linear. Agora eu posso usar essa técnica aí. Agora, na aula 8, ele já joga aquela facilzinha lá que eu mostrei para vocês, que era separável, né? Vou fazer um exemplo também de novo, só para finalizar aqui no melhor. Essa era mais difícil. Essa é mais difícil da aula 8. Só que na aula 8 ele faz alguns exemplos lá bem legais, né? Ele faz o resfriamento de Newton. O que é o resfriamento de Newton? O perito chega para ver um cadáver. Como é que ele sabe já há quanto tempo o cadáver está morto ali? Ele faz a lei de resfriamento de Newton, que é o EDO. Ele pega ali a temperatura ambiente, né? E vê a temperatura do corpo. A partir da temperatura ambiente, a temperatura do corpo, ele sabe quanto tempo o cadáver já está ali já esticado. Resolve o EDO. Esse exemplo está no material de vocês, aula 8. Vou dar uma olhada lá, bem interessante. Professor, ele também vale se o corpo estiver ligado, então ele absorve 5 vezes mais da energia. Não, aí não. Vale por quê? Porque associado a isso tem um fator K, que é um fator de dissolução do calor, né, no ambiente. Então no ar é um fator, na água é outro fator, em qualquer lugar esse fator diferente. Esse fator que ajuda nesse problema de material. Beleza? Então tá, vou pagar no outro lado. Ó, dessas separadas, a mais difícil é quando ela cai no meio. Vou fazer a mais difícil. Bom, a separável, ela pode ser de segunda ordem, não teria problema, ser integrada 2 vezes, né, para integrar o dupla, mas a gente está analisando só de primeira ordem. Então, todo o capítulo da UIA 2 é só de primeira ordem, né, se eu não me engano. Nas últimas aulas eu não lembro o que era. Essas primeiras é só de primeira ordem. Então, a separável seria mais ou menos assim, ó. Você tem uma certa função m de y, né, uma função de y, que você vai ter dy sobre dt, e do outro lado você tem uma função de t. Né? Se de um lado tem a função de y, do outro lado tem uma função de t, você pega esse dt e passa para o lado de lá. Você vai ficar com uma função de y de um lado e uma função de t do outro lado. Ou seja, eu tenho uma função de y cujo derivei em y. Eu tenho uma função de t cujo derivei em t. Se eu integro os dois lados, eu vou ter agora aqui o seguinte, ó. Eu vou integrar a derivada de y, eu vou ter alguma coisa de y igual a alguma coisa de t. Aí eu vou isolar o y.
Né? Uma separada que você integra dos dois lados, que a função já está bonitinha. Ok? Vou fazer um exemplo aqui. Essa aqui é mais difícil. Bom, então a EDO é y' é igual a t ao quadrado que multiplica 2 menos 5. Né? Olhei para a EDO e falei, beleza, é de primeira ordem porque tem só o y'. E como ela está em função de y, ela também é linear. Ok? Beleza. É de primeira ordem linear. Ah, então eu poderia usar a ideia do limite x. Poderia usar a ideia do limite x? Não, por quê? Porque esse 2 menos y, ele só ia passar para lá dividindo, não ia? Então eu não conseguiria isolar isso aqui em relação ao y. Na verdade, até conseguiria. Poderia fazer assim, ó. Aqui eu tenho dy sobre dt é igual a t ao quadrado vezes 2 menos y. Não conseguiria. Porque se eu passar isso aqui para lá dividindo, eu não vou conseguir criar aquele termo mais bty. Lembra do termo mais bty que tem que ter? Aqui eu não consigo pegar o y' mais alguma coisa. Entenderam isso? Só que aqui o que eu não consigo fazer? Eu consigo pegar o que tem y, passar para lá, e o que tem t, o dt, passar para cá. Consigo? Aí ela fica separável. Eu consigo isolar o y para o lado do y e o t para o lado do t. Essa é mais fácil. Mas tem que enxergar a separação sempre, né? Enxergar a separação e sempre perceber que isso aqui é sempre uma multiplicação. Não tem mais e menos. Não. Se tivesse mais aqui, aí já ia ser aquela primeira que a gente viu. Né? Se eu troco isso aqui por mais, ó. Aí o que eu faço? É pegar o menos y, passar para lá, e ia ficar naquele formato da y' dt igual a q de t. Ok? Então a diferença é essa, ó, que é um vezes. Beleza. Vou fazer a separação, né? Ó. Eu vou ter 1 sobre 2 menos y. 2 menos está multiplicando, passa para lá dividindo, não é? Que é igual, perdão, 1 sobre 2 menos y dy, que é igual a t ao quadrado, vezes o dt que passou para lá. Consegui separar ela. E nessa separação, o que ela fica mais complicada? Porque quando eu integro ali agora os dois lados, vai aparecer aquele exílio de novo, né? Se eu aplico a integral aqui agora, qual é a integral de 1 sobre alguma coisa? Ln, né? Só que ele só pode ser alguma coisa simples, tá? Se fosse 2 menos y ao quadrado, ele não dá mais Ln, não. Aí eu teria que pesquisar aí o que dá para fazer com isso aí. Então, sempre que for alguma coisa mais y, alguma coisa menos y, dá Ln. Beleza? Então vai dar, ó, Ln do módulo de 2 menos y. O que é o módulo, professor? Porque o Ln não pode ser negativo, o camarada que está aqui dentro. Né? O domínio dele é estritamente positivo. Não pode ser zero e nem negativo. É estritamente positivo. Se eu coloco um módulo aqui, ó, esse 2 menos y não pode ser negativo, não. Integral do outro lado, t ao cubo sobre 3 mais c. Professor, eu preciso colocar mais c do lado de cá também? Preciso. Só que o que vai acontecer? Ó?
Vou colocar aqui, ó, que vai ser mais C1 D ao cubo sobre 3 mais C2. Ok? Vou pegar esse C1 que está positivo, vou passar para lá, negativo. Eu vou ter, ó, Ln do módulo 2 menos Y, que é igual a D ao cubo sobre 3 mais C2 menos C1. Esse C2 menos C1, vou falar que ele é um certo C qualquer. Isso aqui não vai dar um número? Vou falar que isso aqui é um número só qualquer, que continua sendo um número que eu quero calcular depois, né? Então isso aqui, ó, vai virar só um certo C. Por isso que quando eu fizer a integral dos dois lados, basta eu colocar um C do outro lado, está tudo certo. Eu já sei que eu peguei e fiz C1 menos C2, que é só um C qualquer. E a minha preocupação é só determinar esse C depois no PVI, ou então deixar esse C que é dentro do conjunto de curvas. Ok? Pessoal, beleza. Agora o que a gente faz? Ó, o Ln é log na base E, então esse E passa lá para o outro lado como base de novo, né? A gente vai ter o módulo de 2 menos Y, que é igual a E elevado a D ao cubo sobre 3 mais C. O que o módulo faz? Ou deixa o número positivo ou deixa o número negativo. Então esse módulo é o mais ou menos esse negócio aqui. O módulo quer dizer que esse cara pode ser positivo ou esse cara pode ser negativo. Okay? Vou passar o 2 para o outro lado, né, para isolar o Y. Então eu vou ter, ó, Y é igual a, vai passar menos 2, só que eu vou multiplicar por menos 1, vai ficar 2 positivo, né? Vai ficar 2 mais ou menos E elevado a T ao cubo sobre 3 mais C. Ainda não acabou. Por quê? Esse E elevado a T ao cubo sobre 3 mais C, eu posso separar ele em duas partezinhas aqui, não posso? Naquela multiplicação? Na verdade eu tenho que escrever ele assim, ó, Y é igual a 2 mais ou menos E a T ao cubo sobre 3 vezes E elevado a C. Mas o que é um E elevado a C? É um número, não é? Vou ter um número elevado a um número. Então agora eu vou dizer que o E elevado a C é um certo número K. Então, na verdade, a minha DO vai ser solucionada assim: 2 mais ou menos E T a terceira sobre 3 vezes o K. Vamos ver esse K aqui na frente. É K E T a terceira sobre 3. De novo, por quê? E é um número, C é um número. Número elevado a número vai continuar sendo um número. Eu estou me importando só que o número final que é esse aqui. Estou importando o que é esses outros do meio. Okay? Então é K vezes E T ao cubo sobre 3. Mas professor, esse mais e menos aí, não entendo que tem a ver esse mais e menos. Esse mais e menos vai fazer diferença nenhuma na sua vida. Porque se você fizer a função por mais, vai dar o mesmo conjunto de curvas. Pensa o seguinte: se eu coloquei aqui só o mais, se o K é positivo, vai dar positivo. Se o K é negativo, vai dar negativo. Se eu colocar o menos, se o K é positivo, dá negativo. O outro também dá negativo, tá? E se o K é negativo, vai dar positivo. O outro também dá positivo, tá? Então isso aqui nada mais é que curvas que estão para cima e curvas que estão para baixo, refletidas no eixo X. Então esse mais e menos aqui faz diferença na sua vida também, final da solução. Então o que a gente faz? Deixa só positivo mesmo e fica mais fácil de fazer o cálculo lá quando a gente vai saber o K. Okay? Então se eu colocar esse mais e menos, eu posso sempre deixar só positivo mesmo quando for módulo. Entenderam por quê? Se o K é positivo, é positivo. Se o K é negativo, é negativo. Se eu colocar o menos em QT, mesmo ele vai ter um positivo e um negativo. Não é nada. Aí não é menos 2 quando passa por outro lado?
é menos 2. Mas estou multiplicando por menos 1 e fica positivo. Já fiz dessa. Beleza? Então isso estaria ser negativo. Então, ó, quando fez o LN aqui no módulo, pode deixar a solução só positiva, né? Porque pra gente aqui no final vai dar sempre a mesma coisa, tá bom? Mas aí no centro dessa transformação, ó, quando você fizer uma integral de 1 sobre alguma coisa, é LN no módulo, né? Tem que garantir a estritamente positivo do módulo. Então tá. Não acompanhei o raciocínio quando você colocou o E, o E apareceu o E apareceu. O LN que é o LN? O LN é o log na base dele, né? Aí você resolve o logaritmo, né? Esse E que é base, passa do outro lado por base do outro lado. Aí você acha só o logaritmando. Então acaba lá, vai lá é a solução da EDO, né? Agora se eu desse de novo ali um valor para T e para o Y, você conseguir achar o K e me dar uma solução particular. Se você deixasse ali o mais ou menos e achasse o K para qualquer coisa, vai dar o mesmo resultado. Se você acha o positivo, volta no mais, fica positivo. Se acha o negativo, volta no menos, fica positivo também. Então a solução é sempre o mesmo ponto, né? Voltando ao caso que você não pôde fazer essa equação com mi de x, foi porque você não achou o P de... Para fazer o mi de x, você tem que achar uma soma. PT, né? Agora esse PT não pode, então o mi de x, o PT não pode ser zero, então é isso. Porque se esse PT for zero, você não vai conseguir fazer o mi de x dessa forma? Sim. Aqui eu não preciso de y não. Se eu não tivesse aqui o y, se eu tivesse só isso aqui, ó, dy dt igual a t quadrado. Passo o dt para cá e integra dos dois lados. Aí você já achar y igual a alguma coisa t. Aqui na separável você não precisa ter o y, não é obrigatório. Isso, mas só que você não conseguiu fazer essa equação separada com mi de x porque você não tinha o PT, é isso? Eu não consegui, porque eu não consigo escrever isso aqui como sendo y' mais pty. Tá vendo? Eu não consigo escrever como sendo uma soma. Não, às vezes você conseguiria, se o PTY fosse zero, daria, não? Mas aí você vai fazer um negócio complicado, você pode fazer o fácil, né? Você pode resolver de outro jeito. Mas então, vamos dizer, se o PTY pode ser zero, para você fazer um x não é condicional que o PTY seja diferente de zero. Tá, mas se ele é zero, o mi vai dar 1 e você vai voltar exatamente para isso aqui de novo. Volta, entendeu? Se você pegar aquela equação lá e jogar o mi de t sendo 1, você vai ter exatamente a integral QT dt. Que é a mesma coisa que fizer a separação. Entendeu? Dá na mesma. Certo? Aí observe que essa daqui não precisa ser linear, né? Esse y poderia ser, sei lá, menos 2y ao quadrado. Porque a gente vai conseguir separar ela, né, e resolver. Entendeu? Então essa separação não precisa ser linear, não precisa ser linear. Fez linear porque o começo é só linear. Mas ela ali poderia ser uma separável não linear, você conseguiria resolver ela do mesmo jeito. Só lembrando, né, que essa integral, se fosse assim, não era a mesma coisa. Essa integral aqui é uma integral trigonométrica, né? Integral de 2 menos y ao quadrado, aí já daria, acho que daria meio de cotangente de y. Ok? Já não é mais LN. Lembra que o LN, né, só quando é o y sozinho. Ok? Você só olhar na tabelinha lá, se tiver dúvida, deu 1 sobre 2 menos y ao quadrado. Não, beleza, tem que olhar lá que isso aqui é uma trigonométrica, não é mais só o LN. O LN é só da variável sozinho aqui embaixo, né? Número com variável, LN. Beleza? No material de vocês tem uma assim lá, tá? Integral de alguma coisa que dá um arco tangente lá. Aqui embaixo ali, não era só para dar para o LN. Beleza? Tá tendo de ver o último aqui? Esse era o mais fácil ou o mais difícil? Esse era o mais difícil? Esse é o modelo mais difícil, mas lembrando que essa integral aqui, ó, nem sempre é LN, pode ser outra coisa, arco tangente, arco símbolo, beleza? Mas se isso aqui por acaso for cair na prova, essa integral mais complicada, eu dou a transformação para vocês, tá? Porque nos exercícios pode aparecer, quando o exercício aparece a integral de 2 menos y ao quadrado.
Aí você tem que lembrar que isso não é mais LN. Já vai ser alguma transformação lá da integral. Se eu não me engano, é arco tangente para isso. Beleza? Então tem que olhar lá quando é diferente, né? Olhar lá na tabelinha lá de integrais. Então a primeira tabelinha que eu mandei para vocês lá do cálculo 2 lá, né? Tem essas coisas todas aí. Depois eu vou colocar de novo a tabelinha lá. Eu vou ter meu fórum. Vou jogar lá, vou jogar lá. É, a solução da EDO é isso aqui, ó. É lugar, né? Porra. É uma área. Se aqui fosse mais ou fosse menos, é a mesma solução geral. Vai dar as mesmas curvas. Igual eu expliquei, K positivo e negativo, vai só variar a simetria. Isso aqui, né? Eu joguei eu tirei no livro físico, eu peguei no É, isso mesmo. Isso mesmo. A x ali, ao mais ao quadrado é arco tangente, é x ao quadrado mais ao quadrado. Ah, mas se o senhor for Ali é menos. quadrado, A gente tem que fazer uma transformação ali. Se fosse menos, a gente teria que pensar o que era ali. Talvez daria um pouco mais de trabalho. A resposta é 2 positivo ali, tá? Oi? O 2 já era positivo, não, não aqui, pessoal. 2 é positivo. ah, tá, beleza. O mais aqui depende. Mais ou menos é a mesma coisa. Se desse essa resposta ou essa, é a mesma EDO. Você está falando dessas mesmas curvas. Ok? Tá bom. Aí tanto faz. Vou deixar o mais ali. Eu gosto mais de mais do que isso. Beleza, vamos lá para a próxima. Aula 9. Eu estou empolgado. Não estou nada, estou cansado de falar. Doidinho de acabar esse jogo, cansado. Pera, só tem mais uma aula nessa prova. 2? Não, uma agora. Não, mas aqui a gente matou 7, 8, 9. Na próxima vai matar 10, 11, 12. Aquela revisãozinha assim. É, a revisão, eu vou pedir isso para vocês aqui, eu não sabia que tinha que fazer agora a revisão da unidade de coisa, né? É sempre a revisão antes da prova. Aí o Roberto me avisou já era quinta-feira, eu só tenho tempo para segunda ou terça. Qual dia que vocês preferem? À noite, segunda ou terça à noite? Segunda e terça. É, segunda ou terça à noite, eu não posso. Mas assim, eu vou mandar lá então um comunicado, tá? Vou orar. E vou gravar. Quem puder ver, depois assiste a gravação. Tá bom? Segunda é melhor, né? A revisão não vai salta, não. Tem mais uma aula antes da prova. A próxima aula a gente vai cumprir as outras unidades que faltam aí. As outras aulas da unidade 2. Aí depois eu faço uma outra web revisão da UIA 2. Que agora depois faz uma geral. Não tem mais geral. Vai ser orientação agora orientação. A orientação agora é assim, pessoal. Você faz uma revisão da UIA 1, você faz uma revisão da UIA 2. Uma revisão geral, você assiste a outra revisão geral. Porque o problema é que os alunos, não digo vocês que são excelentes alunos, mas os outros alunos que são excelentes, eles não estavam estudando, esperavam só a revisão geral do professor. Aí às vezes o professor fazia a revisão geral um dia antes da prova. Eu não acredito que vai fazer isso. Não só vocês, porque na nossa disciplina não é dinâmica, né? Mas tem disciplinas que o cara espera a pessoa fazer a revisão, a pessoa lhe dá umas dicas boas, ele via as dicas, ele já tirava a nota. Mais um minuto. Não é o caso de vocês, pode? Não. Agora já façam isso aqui, ó. Equações diferenciais exatas, tá? Então, EDO exato. Bom, para uma EDO exata, a gente vai considerar uma equação diferencial desse tipo aqui, ó. Vai ter uma certa função n de xy mais uma certa função n também de xy associada a esse igual a zero. Então, esse aí é o formato da exata. Isso não quer dizer que qualquer uma nesse formato é exato. Daqui a pouco vai provar que ela é exata primeiro, tá bom? A gente tem que fazer uma provinha ainda aí. Agora essa daí, eu tenho que pensar de novo naquilo que eu pensei com o mini x. Vamos
pensar num conjunto de infinitas equações que existem, né? E vamos supor que eu tenha uma equação tal que a derivada parcial de um certo psi em relação a x seja igual a esse n de xy, e a derivada parcial de uma certa função psi em relação a y seja o n de xy. Professor, essa função eu vou ter que descobrir a função? Não, tem uma regrinha para a gente calcular depois também, né? Mas primeiro eu tenho que pensar que existe uma função que aconteça esse negócio aí. Ok? Então existe uma função psi é esse tremendozinho aqui, né? Tal que a derivada do psi parcial em relação a x seja esse n de xy que vai estar aqui, e a derivada parcial do psi em relação a y seja o n de xy que está lá. Beleza? Se isso aí acontece, o que eu vou pensar de novo? Eu vou pensar em como eu posso jogar essa derivada parcial do psi ali no mn e fazer com que aquilo vire uma coisa só que eu possa integrar dos dois lados. Então eu fiz com μ x, né? Eu não multipliquei todo mundo lá por μ de x e consegui transformar numa derivada única. Vou pensar isso aqui também. Agora, para isso acontecer, ó, tem que acontecer esses seguintes casos aqui, ó. Então, entre se a derivada parcial do psi em relação a xy é igual a certa constante c, define um certo y de φ de c. Tem que acontecer também esses dois critérios aí. Isso aí vai mostrar para a gente depois se ela é exata ou não. Se isso aí acontece, o que eu posso escrever? Posso escrever o seguinte, ó. O m é essa derivada parcial, né? Posso escrever assim, ó. Seria parcial ou não? Parcial. Embaixo daquela outra. Qual? Aqui é parcial. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, a derivada parcial da função psi em relação a x vai ser uma constante. Essa derivada parcial ela não pode ter letras junto dela, é uma constante c. Caso isso aqui seja uma constante c, a função y vai ser igual a certo φ de c. Isso aqui vai mostrar para a gente depois que ela é exata, né? Então a gente tem um propósito aí para chegar, tá bom? Vou chegar no propósito aí. Então substituindo o m pela derivada parcial do psi em relação a x e o n pela derivada parcial do psi em relação a y, a sua equação ficaria desse modelo aqui. Correto? Eu vou chamar isso aqui de n, né? Isso aqui de n, e vou substituir lá agora que eu tinha. Okay? Chegou nisso aí, eu consigo transformar esse conjunto aí numa certa derivada da função psi em relação a x e φ de x sobre dx e isso é igual a zero. Então está falando o seguinte, ó. Se eu juntar isso aqui tudo, certo? Isso aqui tudo eu consigo transformar na derivada da função psi em função de x e φ de x. Beleza? Por quê? Quando eu faço isso aqui agora, basta eu integrar ali que ela vira uma equação de função de x que eu vou determinar. E o y? O y a gente definiu como sendo φ de c, né? Então aqui era o psi de xy, não é? Mas o y é o φ de c. Ou seja,
A derivada parcial, se é constante, esse φ de C é um φ de x. O y está implícito aqui agora. Beleza? Agora isso é para mostrar o seguinte, ó. Primeiro eu tenho que mostrar que a equação é exata. Como é que eu mostro que ela é exata? Ó, o teorema diz o seguinte: uma equação é exata se satisfaz derivada parcial do n em relação ao y é igual a derivada parcial da função n em relação a x. Você vai ter uma função aqui, não vai? E essa função tem x e y misturados. Você vai derivar ela em relação a y. A n é a mesma coisa, vai ter x e y misturados. Você vai derivar ela em relação a x. Se essas duas derivadas forem iguais, quer dizer então que ela é uma equação exata. E se ela é exata, já podemos usar essa técnica que eu vou mostrar agora para vocês. Isso aí é a teoria. Lembrando que esse my, né, ó, é a derivada parcial do n em relação a y, e o mx é a derivada parcial do n em relação a x. Isso eu tenho que mostrar para dizer que ela é exata. Então tudo bem, ó. Vou pegar um exemplo aqui. Ó, resolver a equação diferencial vai caber. Vai lá. Ó. Isso aí. Y cosseno de x mais 2x vezes z elevado a y. Não vai caber aqui, vou apagar o outro lado. Vai do outro lado. O exemplo? É, o exemplo. É que as funções são bem grandes. Posso apagar esse lado aqui já? O exemplo vai ser, ó, resolva a EDO, né? Mostre que a EDO y cosseno de x mais 2x elevado a y mais seno de x mais x ao quadrado elevado a y menos 1, y igual a 0, é exata e a resolve. Então, ó, observe que isso aqui é uma função em x e y, tá vendo? Duas variáveis, né? Aqui também é uma função em x e y, duas variáveis. A gente tem aquele modelo que a gente viu, um certo n mais um certo n de y' é igual a 0, né? Não pode ser que ela seja uma equação exata. Se ela for uma equação exata, a gente pode usar aquela teoria que a gente viu. Okay? Primeiro, então, tem que mostrar que ela é exata. Para mostrar que ela é exata, eu tenho que fazer, ó, o n, a derivada do n em relação a y, e ver se é igual a derivada do n em relação a x. Qual é a derivada do n em relação a y? Ó, aqui o cosseno de x é constante, né? Então eu vou derivar só o y, a derivada do y é 1. Então 1 cosseno de x mais 2x é constante, continua. Qual é a derivada do e elevado a y? Próximo e elevado a y. Então a derivada do n em relação a y é cosseno de x mais 2x vezes e elevado a y.
Agora vamos ver lá do outro lado, ó, a derivada do n em relação a x. Qual é a derivada do seno de x? Cosseno de x mais derivada do x ao quadrado, né? Peguei em relação a x. Então 2x, o e elevado a y é constante lá junto dele, né? Repete. Derivada do menos 1, 0. Então ficou isso aí. My é igual a mx? Não. É a mesma coisa. Então se eles são iguais, quer dizer que essa é uma EDO exata. É exato porque os dois são iguais. EDO exata. Mas é menos 1, então, né, professor? Lá em cima é vezes não, né? Aqui é menos 1. Aí como é que eu resolvo isso aí agora? Eu vou resolver com base naquilo que eu escrevi lá atrás. O que eu escrevi lá no começo lá? Ó. Se fosse igual, você ia passar uma. Não. Se fosse igual, você ia passar uma equação, né? Não, se não fosse igual, você não pode usar a teoria que a gente viu, aquela do psi lá é igual a MN, né? Tudo bem? Então o que a gente vai fazer? Ó? Vai voltar lá no que a gente viu. A gente viu o seguinte, a gente viu que a função psi, quando eu derivar ela em relação a x, eu tenho que achar o n, na verdade. E quando eu derivar a função psi em relação a y, eu tenho que achar o n, correto? Então, quem é a função psi? A função psi é a integral dessa derivada parcial. Se eu integrar essa derivada parcial em relação a x, correto? Eu vou achar a função psi, mas com uma restrição da constante, que pode ser o y, né? Porque quando eu derivo o x, eu derivo uma função em relação a x, se eu tenho um y sozinho, igual a um número sozinho, a derivada dá zero, tá? Correto? Então, ó, eu quero que vocês entendam aqui o seguinte, então, ó, vamos lá. Se eu integrar a função psi de x, eu vou ter a própria função psi mais um certo c. E o que eu estou querendo procurar é a função psi, porque a derivada do psi em relação a x é zero. Se eu integrar essa função psi, eu volto para a original, que seria a minha solução. Então vamos lá, ó. Quem era um psi de x? Psi de x era um n, não era? Então quer dizer o quê? Para achar a função psi, eu vou integrar o psi de x. E esse psi de x, a gente viu que era o n inicial. Então, na verdade, eu quero integrar a função y cosseno de x mais 2x elevado a y, certo? Em função do x, né? Porque aqui eu tinha derivado em função do x. Eu quero integrar isso em função do x. E quando eu integrar isso em função do x, eu vou ter a função psi mais um certo c. Depois eu vou comparar isso lá com n, que eu vou descobrir quem é esse c na comparação final. Ok? Então vamos lá. Quem vai ser a função psi? Integral do y cosseno de x. O y em relação a x ele é constante. Integral do cosseno é o seno de x. Né? Cosseno é seno, integral, contrário. Mais o 2x elevado a y, né? O 2 elevado a y é constante. Qual é a derivada? Qual é a integral de x? X ao quadrado sobre 2. Isso tudo mais uma constante c. Ok? Mais uma constante c da integral. Pode cortar 2 com 2 ali. Pode cortar o 2 com 2. Aí olha só o que vai sobrar, ó. O que está sobrando? O que está sobrando aqui é
que eu achei é y seno de x mais x ao quadrado elevado a y mais c. Ok? Vamos olhar para a função. Vamos olhar lá para a função y'. O que eu tenho na função y'? É lá, é igual só que C é menos 1, né? C é menos 1. Seno de x, correto? Eu tenho a função, ó, seno de x mais x ao quadrado elevado a y menos 1. Perfeito? Isso é igual. Tá, só que não tem o y, não é? É 1. Por que não tem o y? Porque se eu derivar isso aqui em função de y, o que vai acontecer? Esse y some, só. E esse cara aqui não é a derivada em função de y? Certo? Tudo bem? Aquele cara é a derivada em função de y. Agora, se eu derivar isso aqui que eu tenho em função de y, ó, o que eu vou ter? Vou ter seno de x mais x ao quadrado elevado a y, correto? Se eu derivar esse c, ele some, não some? Tudo bem? Então, ó, o que está me mostrando? Está mostrando que quando eu derivei esse negócio, a derivada sobrou menos 1. Ok? O que eu tenho que fazer então para voltar para esse c? Quem que é o c? É a integral desse menos 1. É que se eu escrever esse c em função de y, a derivada dele tem que dar menos 1. Correto? Então quem é o certo c lá que está me faltando? O c é a integral desse camarada que está sozinho aqui no x. Porque ele é uma função de y que foi esquecida. Agora, se eu integrar esse menos 1, eu vou ter menos y. Se eu substituir aqui o menos y, qual é a derivada do menos y em função de y? É o menos 1. Tá vendo? Então, esse cara que me falta é o y. Então, quer dizer que a função psi, ela é y seno de x mais x ao quadrado elevado a y menos y. Porque se eu derivo menos y em função de x, é zero. Zero. Se eu derivo menos y em função de y, aparece o menos 1 que tem que ter lá. Então, para achar o final, o que eu vou olhar? Eu vou comparar o que tem a mais aqui no n, né? E esse termo a mais no n é o que eu tenho que integrar para achar o termo final que eu preciso. Ok? Quem que é esse c? Ó, o c tem a ver com esse termo a mais que tinha aqui no psi, que é o n, né? Isso aqui era o n. O x ali, né, professor? Como é que é? Seno, aí x, ali no n. Certo. É. Então, essa é a função psi. E quem é a função psi? Qual é a solução do problema? Função psi. O que eu escrevi? A derivada da função psi de x e y é igual ao certo c, né? Ou seja, se eu integro essa derivada, eu tenho só a função psi. Correto? Então quer dizer que a solução é a função psi que eu encontrei igualada a um certo c. Essa é a solução da EDO. A função psi que você encontra é a sua solução igual a c. E de novo pode achar um conjunto de soluções a partir do c. Então a
ali é, primeiro, mostrar se é exato, né? Segundo, integrar o M. Integrou o M, você vai ter alguma coisa mais C, e vai comparar esse C com o termo independente da função M. Esse C, que você comparou com o termo da função M, esse C é a integral do termo independente da função M. Caso tenha, se eu tivesse um termo independente na M, quer dizer que o C era zero, né? Não tinha mais nada para fazer. E quando eu tinha o termo independente, é o termo independente de x, né? E quando eu integro aqui, esse C é um camarada que não tem x. Mas ele é um camarada que pode ter y sozinho, né? Esse C aqui, ó, o C é uma função de y. Ou pode ser um número sozinho, né? Caso a derivada, se fosse só y, a gente viu, a derivada era um número, né? Então C pode ser um certo AY, ou C pode ser só um certo A, né? Só um número qualquer também. Okay? Então o termo independente final ali é alguma coisa com Y ou uma coisa sozinha. Mas é alguma coisa que não tem o X. Se tivesse X, já tínhamos errado. Né? Aí finaliza assim, ó. Esse é o psi, então o psi é igual a um certo C. Acabou-se. Beleza? Tá bom. Então, ó, segunda-feira ele vai fazer a revisão da UIA 1, tá? Vou colocar lá o horário, mas entre 8 e 9 horas aí. Vou colocar lá certinho. 7 questões, né? 3 da UIA 1, 3 da UIA 2 e a questão teórica da UIA 1. Aí essa lista eu já estava colocando semana que vem lá já também. Tá? Amanhã já acabou a segunda